Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de exegese e de homilética. Eu quero novamente te convidar, se você ainda não estiver inscrito, faça a sua inscrição aqui no canal Um Papo de Teologia, ative as notificações para que você seja comunicado, deixe o seu comentário e deixe o seu gostei ou não gostei para que a gente tenha aqui um caminho, né, um discernimento do que a gente deve fazer, tá ok? Aproveita esse espaço aí, esses segundos da vinheta para você fazer a sua inscrição, pega o papel, a caneta e vamos começar a nossa aula de hoje. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é divisões. As divisões do sermão. Como que nós vamos elaborar isso? Qual a importância dessas divisões, né? Como que você coloca os tópicos do seu sermão? E eu dividi essa aula em 4 pontos, em 4 aspectos, aliás. E dentro desses aspectos a gente vai falar alguns pontos. Eu quero começar dizendo qual a importância da divisão para você, pregador. Eu elenquei aqui quatro pontos principais. Primeiro, as divisões promovem clareza das ideias. Se você vai falando, né, como se fosse um livro ali, né, o tempo inteiro, sem se preocupar em estabelecer divisões claras, no livro você tem lá parágrafos, você tem subtítulos, você tem capítulos diferentes, né? Se você não faz isso, fica muito difícil para quem está te ouvindo entender. Então, primeira coisa, né? Para o pregador, para você, as divisões elas estabelecem uma clareza nas ideias. Você fica mais, digamos assim, mais seguro em relação àquilo que você vai expor e a forma com que você vai expor. Segundo, as divisões dentro do sermão, elas trazem unidade de pensamento. Quando você está pregando, você olha ali, tem o ponto 1, você falou o ponto 1, aí vem o ponto 2, que tem uma ordem, né, que você vai entender, a gente vai falar a respeito dessa ordem daqui a pouco, mas você já tem uma unidade de pensamento, você não fica falando coisas aleatórias, você já sabe o que você vai falar. Terceiro, as divisões, elas te ajudam a descobrir de que forma que você vai tratar um assunto. Qual é a forma? Como é que você vai tratar esse assunto? Como é que você vai abordar esse assunto? Então, as divisões vão te ajudar a tratar um determinado assunto da forma correta. E quarto, elas te ajudam a lembrar dos pontos principais do sermão. Porque é terrível você pregar e quando você entrega o microfone, quando você está ali sentado ou quando terminou o culto, né, você está indo embora para sua casa, e aí você se lembra, nossa, eu devia ter falado isso e eu não falei. Dá uma sensação assim de... isso é frustrante, porque você parece que não foi fiel àquilo que você recebeu para entregar, não é? E quando você faz uma boa divisão, você vai ficar o tempo inteiro, na sua cabeça vai ficar o tempo inteiro, quais são as verdades principais desse sermão, quais são os pontos principais desse sermão, isso vai te ajudar. Então, em relação ao pregador, nós temos esses 4 aspectos importantes. Em relação à congregação, em relação à igreja, em relação a quem está te ouvindo. Primeiro, as divisões, elas esclarecem os pontos do sermão. As pessoas vão entender, né? Você vai construindo o raciocínio. Segundo, as divisões ajudam a igreja a recordar os aspectos principais do sermão. O que você queria falar? Quais aspectos principais? As divisões vão ajudar a igreja a entender. É normal você, pelo menos na minha igreja, é normal quando eu estou pregando, eu observo, as pessoas estão anotando o que eu estou falando. E elas não estão anotando tudo que eu estou falando, elas estão anotando as divisões. Entende? É mais fácil, a igreja anota ali uma divisão, depois quando ela vai ler aquilo, quando ela vai estudar aquilo em casa, ela sabe, ó, aqui o pregador falou isso. É isso aqui que quer dizer. Dentro daquela divisão, é claro, você vai trazer subtópicos, subdivisões, e às vezes você vai colocando ali coisas muito interessantes e até a igreja anota esses pontos interessantes, né? Porque as pessoas querem aprender. Então,
Elas só precisam ser, de alguma forma, estimuladas a isso. Então é importante você entender que as divisões ajudam a recordar os aspectos principais do sermão. Terceiro, para a igreja é importante que você faça divisões que tenham origem na proposição. Nossa aula anterior, não é? As divisões, elas vão ter origem na proposição. Você fez uma proposição, fez uma pergunta no final e agora você vai responder isso. Então as suas divisões vão ter origem naquilo. Não adianta você fazer uma pergunta, por exemplo, o que fazer para ser um vencedor do ponto de vista cristão, né? Para ter uma vida cristã vitoriosa. E aí nas suas divisões você não fala nada disso, né? Isso é terrível. E é importante também você entender que para a igreja as divisões elas precisam ser distintas umas das outras. Se você fica repetindo a mesma coisa ali, não dá, né? Você precisa fazer divisões distintas umas das outras. E essas divisões elas devem contribuir para o desenvolvimento da mensagem. Uma certa vez, há muitos anos, há uns 20 anos, mais ou menos, 22 anos, eu assisti a uma pregação do pastor Marcos Feliciano, salvo engano, foi nos Gideões Internacionais, em que ele disse assim: a mensagem pode começar com um voo de cruzeiro, mas ela precisa caminhar para atingir pontos cada vez mais altos e para que no fim, quando voltarem para a terra, as pessoas tenham de fato percebido que estiveram perto do céu. Nunca me esqueci dessa fala. Por quê? Porque você precisa fazer a igreja entender a mensagem, o desenvolvimento da mensagem, né? E, de fato, é fazer com que a pessoa perceba que ela está perto do céu, porque o que ela está recebendo veio do céu, né? Então é importante você entender isso. Essas divisões, então, elas devem estar dispostas numa ordem progressiva. Não dá para você falar o fim da resposta da pergunta da proposição para depois, nas outras divisões, você explicar por que o fim é aquele, né? Não, a ordem deve ser uma ordem progressiva. As pessoas vão entendendo aos poucos. Lá no fim, elas mesmas serão capazes de explicar a resposta da pergunta da proposição. Por quê? Porque você fez um esboço do seu sermão de forma lógica, fez as pessoas entenderem. Isso é didático, não é? É como se você estivesse de fato preparando uma aula, mas, por favor, sermão não é aula, tá? Então, sermão não é, o púlpito não é lugar para você ficar chamando a igreja para responder para você. Isso é aula. Sermão não é aula. Você está ali como um profeta de Deus. A palavra de Deus que sai da sua boca com autoridade, com unção, com graça, é profecia para a igreja. A palavra de Deus pregada, não é? O querigma da palavra de Deus é profecia. Você precisa entender isso. Em nenhum momento a pregação é uma aula, a igreja é uma sala de aula, o púlpito é o seu quadro negro. Não faça isso. Você ali é um profeta. Você não é um embaixador, como diria Tozer. Você não está ali para fazer uma política de boa vizinhança. Não, você está ali para ser profeta de Deus, para trazer para a igreja aquilo que Deus tem para a igreja, para que a igreja cresça, para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam salvas. Esse é o objetivo da pregação. É importante também você se lembrar que agora que você entendeu a importância da divisão para você, a importância da divisão para a igreja, você vai agora pensar em como você vai fazer essas divisões. Então, eu já disse aqui um ponto, né? Ela precisa ser progressiva. Segundo, você precisa entender que quando a sua proposição requer algum tipo de prova, então as suas divisões devem trazer essa prova. As suas divisões devem provar o que você falou na proposição, sob o risco de você se tornar um falso profeta, porque você está propondo algo que você mesmo não consegue demonstrar na palavra de Deus que aquilo é verdade. Então é importantíssimo que você tome muito cuidado com isso. Importantíssimo. Por isso, particularmente, eu prefiro um sermão expositivo a um sermão temático, porque é mais fácil de você
mostrar para a igreja que aquilo que você está dizendo é verdade e que ela pode crer naquilo, pode viver debaixo daquela verdade, que tudo vai dar certo. E o que eu estou querendo te dizer, tentando aqui te dizer? Deixa eu te dar um exemplo assim muito simples, até ingênuo. As pessoas gostam de funk e de rap não porque as letras são elaboradas, não porque há um poema nas letras, não porque a melodia desafia a capacidade musical de alguém, não. As pessoas escutam funk e rap porque, num resumo bem grosseiro, essas músicas retratam verdades que aquelas pessoas vivem. Sabia? Sabe o que eu quero te dizer? É que o seu sermão, ele deve trazer para a pessoa a revelação de que o que ela está vivendo, de que a forma que a vida dela está sendo vivida, processada ao longo dos dias, ao longo dos anos, não depende de sorte ou de azar, mas de um Deus que está no controle de tudo. E ela precisa não só entender isso, ela precisa internalizar isso e crer. Porque ninguém crê naquilo que ele, de fato, não internalizou. Porque essa fé, quando você não internalizou aquela verdade, é uma fé física, que não conduz à salvação. A fé que leva para a salvação é a fé que trouxe para dentro de você aquela verdade. Não é? E essa fé, ela vem da proclamação de uma verdade que, ainda que aquela pessoa não tivesse até aquele momento entendido, já de alguma forma a teria vivido. Então, ela sabe que aquilo é verdade porque já aconteceu com ela. Entende? Então não é só o que você está falando, é a forma com que você está falando. Não é só o texto, é o Espírito que está junto do texto. Depois você precisa também entender que cada divisão do seu sermão, ela tem que ter apenas uma ideia básica. Não dá para você numa mesma divisão falar 3, 4 coisas diferentes. Não, então faça 3, 4 divisões. Cada divisão, uma ideia básica. Por quê? Porque assim as pessoas vão entender. Observem que desde a nossa primeira aula eu estou enfatizando: a pregação não é originariamente ou necessariamente para o pregador, ela é para a igreja. A pregação da palavra é para que a igreja cresça no conhecimento do Senhor. Então, você não faz um esboço para se promover, para que as pessoas, né, você lê ali o esboço e fala: nossa, esse esboço aqui ficou bom, né? E aí você vai pregar para que as pessoas falem: nossa, pastor, que palavra abençoada. Não. Boa pregação é aquela que, de alguma maneira, instiga quem está ouvindo a mudar de vida. Essa é uma boa pregação. Não adianta você fazer a igreja pular, dançar, né, cair no poder, se sai dali e a vida continua do mesmo jeito, ou até pior, não é? Porque agora ela ouviu coisas que ela ainda não conhecia. Então, a melhor pregação que existe é aquela que te faz mudar de vida. A melhor pregação para a sua igreja é aquela que vai fazer com que a sua igreja mude. Então você precisa entender isso. Eu quero aqui te dar um exemplo do que eu estou falando. Eu quero te mostrar, quero pegar um exemplo aqui de um daqueles livros que eu sugeri lá no início, e eu vou ler esse exemplo para você. Então, o texto escolhido aqui nesse exemplo foi o do Salmo 23. Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tal. Salmo 23. Então, o pregador decidiu falar sobre todo o texto. Ele vai pregar todo o Salmo. E aí ele divide o Salmo em duas partes. Uma que vai do versículo 1 ao versículo 4 e a outra com o versículo 5 e o versículo 6. Na primeira parte, então, ele entende que Davi está falando da relação entre o pastor e as ovelhas. Ok?
Na segunda parte, o anfitrião em relação ao hóspede. Lembra? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, né? O anfitrião em relação ao hóspede. Aí ele faz uma proposição. A proposição dele é: o crente tem razão, o crente tem toda a razão de estar contente. Por que ele tem razão de estar contente? Percebe? Proposição simples: o crente tem razão de estar contente. Aí a pergunta de transição, não é? Por quê? Por que ele tem essa razão? Lembra lá dos 5 advérbios interrogativos? Aqui nós usamos o porquê. Tá. Aí ele vai falar, o Salmo 23 indica 2 motivos pelos quais o crente tem razão de estar contente. 2 motivos, ou seja, o sermão dele só tem 2 tópicos. Ok? Primeiro tópico, por causa do pastor que cuida dele. Por causa do tipo de pastor que cuida dele. Pronto. Segundo, por causa do anfitrião que irá recebê-lo. Então, nós temos um pastor que cuida de nós enquanto nós estivermos nessa terra, e quando nós deixarmos essa terra, nós iremos para uma outra casa, e quem irá nos receber nessa casa? Então nós podemos estar contentes, por quê? Porque enquanto na terra nós sabemos quem cuida de nós, e quando formos para o céu nós sabemos quem irá nos receber. As duas divisões do sermão. Pronto, olha que sermão rico e simples, não é? Agora, eu quero fazer, dentro das divisões, eu quero fazer subdivisões para eu falar para a igreja. Então vou lá no versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual a primeira subdivisão? Lembra, eu estou falando por causa do tipo do pastor, né? Primeira subdivisão. Então o que eu vou falar aqui no versículo 1? Eu tenho um grande pastor. Eu tenho um grande pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pronto, primeira subdivisão. Segunda subdivisão, versículo 2, versículo 3, né? Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a sua destra e o seu cajado me consolam. O que eu vou falar nessa divisão? Eu tenho um pastor que é pessoal. Ele não é um ser externo, que não sabe meu nome, que não se preocupa. Não. Esse pastor é pessoal. Ele me conduz para o pasto. É ele que me leva para alimentar. É ele quem traz o alimento. É ele quem me leva para onde tem água. É ele quem refrigera a minha alma. Observa que não é refrigera o corpo. Né? É ele quem refrigera a minha alma. É ele que trata das minhas emoções, dos meus sentimentos, da minha vontade, da minha mente. É ele. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou ter medo. A minha alma vai estar segura. Terceira subdivisão, ele é um pastor fiel. A sua destra e o seu cajado me consolam. Percebe? Então eu fiz um ponto, né, uma divisão. Por causa, lembra lá da pergunta, por que o crente tem toda a razão de estar contente? Então tem lá, por causa do pastor que cuida dele. Mas o que esse pastor tem? Ele é um grande pastor, ele é um pastor pessoal e ele é fiel. Viu? Primeira divisão, 3 subdivisões. Aí vamos para a segunda divisão, versículos 5 e 6. Lembra? Porque ou por causa do anfitrião que irá recebê-lo. Né? Por que o cliente está contente? Porque ele sabe para onde ele vai e quem é que vai recebê-lo. Aí vamos lá. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Então, primeira subdivisão. O meu anfitrião é poderoso. Os meus inimigos estão todos ali, ele vai lá e faz uma mesa para mim e fala, bora, senta aí, vamos comer. Porque os inimigos estão ali, mas eles não têm poder para chegar até nós. Percebe? Ele é um anfitrião poderoso. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então ele é um anfitrião magnânimo, extremamente bondoso, amoroso, que cuida, né? Que está me ungindo ali, que está tirando da minha cabeça tudo aquilo que pode me causar qualquer tipo de enfermidade, de doença, de medo, de angústia. Ele é um anfitrião magnânimo. O meu cálice está sempre cheio, eu nunca sinto falta de nada, porque na presença de Deus eu estou sempre completo.
unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e eu habitarei na sua casa eternamente. Então eu tenho um anfitrião que também é fiel. A bondade e a misericórdia do Senhor estarão sempre comigo. Percebe? Olha que sermão simples, não é? E que sermão poderoso. Imagina você fazendo esse estudo, né, lá no seu pequeno grupo, lá na sua célula, mostrando isso. Né? Por que do versículo 1 ao versículo 4 tem sentido para a igreja? Porque no 5 e no 6 a gente sabe quem é o pastor. E a gente sabe que o texto está falando de Jesus, não é? A gente sabe. Os inimigos que agora estão nos atacando, sejam eles espirituais ou não, um dia irão ver que estaremos assentados à mesa junto com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e eles não poderão fazer mais nada. Olha que coisa tremenda. E pensa, nós pegamos aqui um exemplo simples. Quantos minutos nós levamos para esboçar esse sermão? Não é? Claro, na sua introdução você pode ter falado por que aí a palavra Senhor está com letra maiúscula. Você pode ter explicado por que Davi está trazendo essa imagem, né? Porque Davi foi pastor de ovelhas, não é? Você pode explicar que Davi viveu isso quando ele trouxe Mefibosete de volta, né? Para morar no palácio. Davi escreveu e depois viveu e creu que também viveria na eternidade com o seu pastor. Então, você pode fazer a introdução aí cheia de detalhes, belos detalhes, para atrair a atenção dos seus ouvintes. E aqui, para a gente encerrar essa nossa aula, eu quero te dar alguns conselhos práticos. Primeiro, as subdivisões, elas também devem seguir uma sequência lógica, mas não a sequência do texto. Não é necessário que as subdivisões tenham a mesma sequência do texto, mas elas precisam ter uma sequência lógica. Lembra que você já estabeleceu uma sequência do texto nas divisões. Nas subdivisões, você pode fazer, desde que você não faça subdivisões do tópico 2 dentro do tópico 1, né? As subdivisões, elas precisam ter uma estrutura paralela, mas as subdivisões do tópico 1 vão falar do tópico 1. As subdivisões do tópico 2 ou do ponto 2 vão falar do ponto 2, e aí sucessivamente, tá? Então, desde que você faça isso, não precisa haver nas subdivisões uma sequência lógica em relação à sequência do texto, mas precisa ter uma estrutura paralela. Outra coisa, outro conselho, né? Não faça muitas subdivisões. Limite-se. Você pode fazer quantos pontos você quiser. Né? Você, durante muito tempo, os pregadores entenderam que um bom sermão é um sermão que tinha 3 divisões. E dentro dessas divisões, 3 subdivisões. Particularmente, eu entendo que o seu sermão pode ter o número de divisões necessário para que ele seja bem entendido. Então, pode ser 3, né? Você pode ter 3 divisões, mas você também pode fazer 5 divisões, ou 2, como nós acabamos de falar aqui no caso do Salmo 23. Né? Agora, particularmente, aí é uma coisa minha, particularmente, eu não gosto de muitas subdivisões. Então, se você fez 3 divisões, eu entendo que se você faz 3 divisões e 3 subdivisões, você já tem um sermão com 12 pontos, concorda? As 3 divisões, mais 9 subdivisões, 3 de cada. Então, são 12 pontos para você falar para a igreja. Dependendo do tempo que você terá para expor essa mensagem, vai ficar muito tumultuado, vai ficar difícil para a igreja entender. Então, eu não gosto de muitas subdivisões. Então, eu limito, nos meus sermões eu limito. Eu prefiro colocar 4 pontos com 2 subdivisões ou uma subdivisão apenas, do que colocar 2 pontos ou 3 pontos com 4 subdivisões, com 5 subdivisões. Porque eu penso que fica muito cansativo. E quando você demora muito para ir de uma divisão para outra, quando você fala, em segundo lugar, aí você ficou 20 minutos em primeiro, a igreja já
invariavelmente a igreja vai pensar, nossa, se forem 5 pontos, ele gastou 20 minutos no primeiro, né? Então, eu não vejo como positivo, tá ok? Outra coisa importantíssima que eu quero te falar, eu sei que é Deus quem chama, é Deus quem separa, é Deus quem escolhe, é Deus quem capacita. Sei e creio nisso. Mas como eu disse na nossa aula passada, isso não exclui a nossa responsabilidade de estudar, de aprofundar nos textos, de aprender mais, né? Isso não exclui. Eu quero encerrar essa nossa aula aqui com alguns conselhos práticos para você. Situações que às vezes assim nós enfrentamos às vezes como ouvintes, né? E nós precisamos entender alguns princípios para que a gente não cometa os mesmos erros. Primeiro, ainda que você não concorde, ainda que você não entenda dessa forma, quando você está ministrando a palavra de Deus, as pessoas que estão te ouvindo acreditam que o que você está entregando é uma palavra de Deus para a vida delas. Então, com muita liberdade do termo aqui, ali você é um representante de Deus. As pessoas estão entendendo isso. E não é religiosidade, mas as pessoas querem crer que o que você está falando, você orou, você buscou de Deus antes de estar falando com elas. Então é importante que isso seja verdade, é importante que você seja um estudante da palavra de Deus, é importante que você seja um homem, uma mulher de oração, que você visite o Santo dos Santos com regularidade. Porque senão você vai acabar entregando aquilo que só está no seu coração. E como o coração do homem é enganoso, e os caminhos que o coração do homem traça também são errados, são enganosos, você vai levar a igreja para um lugar errado. Segundo, você ali é o representante da sua denominação. Querendo ou não, quando você vai pregar em algum outro lugar, fora, né, do local de reunião ali da igreja, fora do templo, né, você está representando aquela congregação. Então, o bom nome daquela congregação depende também das suas atitudes. Depende do que você vai falar, depende da maneira que você se comporta. Terceiro, você é uma representante da fé evangélica, da fé cristã. As suas atitudes, então, o seu comportamento depõe a favor ou contra a fé cristã. Ninguém, quando vai falar mal da igreja, fala mal da igreja como uma entidade, mas fala mal da igreja olhando para os seus membros, para os seus líderes. Não é? Isso acontece por quê? Porque aqueles membros, aqueles líderes não entenderam, primeiro, quem de fato eles são, e segundo, o papel deles no mundo. Então eu quero aqui te dar alguns conselhos básicos aqui, bem simples, tá? Não estou te falando de doutrina, não estou te falando aqui de usos e costumes, de nada disso, mas conselhos práticos. Primeiro, cuidado com a maneira com que você, pregador, se veste. E olha, eu não estou te dizendo que você tem que pregar com terno e gravata. Não, esse é um modelo americano, né, que nós importamos. Não estou dizendo isso. Mas você precisa se vestir da forma adequada. As pessoas precisam olhar para você e serem atraídas pela mensagem e não pela sua roupa. Então, seja simples, mas tenha bom gosto. Não queira chamar a atenção demais com aquilo que você está vestindo, nem para um lado bom, né, de vestir-se muito bem e elegantemente, também nem para um lado muito ruim, de ser alguém desleixado com a aparência. Então, tome cuidado com isso. Segundo, aprenda a usar a entonação correta da voz. Aprenda a falar as palavras de forma completa, não é? Eu sei que no Brasil, a gente tem regiões do Brasil em que
é do próprio dialeto, né? Do próprio sotaque do lugar, né? As pessoas falarem de uma forma que é característica exclusiva ali deles, né? Por exemplo, mineiro, ele sempre tira um pedaço da palavra, né? Quando ele vai falar. Normal, minha mãe era mineira, era sempre assim. Goiano tem uma dificuldade enorme de falar o D, ou às vezes até o B, né? Numa frase, quando ele vai falar fazendo, por exemplo, ele tem mania de falar fazendo, né? Eu sei que existem essas variações, mas ali você é um representante de uma outra pátria. Então você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa se esforçar para falar bem. Você não precisa ser rebuscado, prolixo demais, né? Mas você precisa falar da forma correta. Você não precisa ser culto na forma de falar, usar a norma culta, mas você precisa usar as palavras da forma correta. Não é? Tomar cuidado com palavras que não existem, com coisas que até doem, né? Os ouvidos de quem está ouvindo. Palavras como seja, esteja, isso não existe na língua portuguesa, não existe. Então, né, tente não falar. Expressões como a gente vamos ou nós vai, né? Sabe? Coisas que você, às vezes você pode pensar assim, não, mas lá na igreja todo mundo é simples. Mas, ainda que sejam simples, eles não querem ser tratados como ignorantes. Entende? Se você, às vezes, não tem recurso financeiro para ter uma boa biblioteca, para comprar bons livros, compre livros mais baratos. Você tem livros aí em sebos, né, em feiras de livros usados, aí, que você vai pagar R$ 5 num livro. Então, tome cuidado com expressões que não são bem entendidas, porque dentro da igreja você vai ter pessoas jovens, mas você vai ter pessoas idosas, e você precisa tomar cuidado com algumas coisas que você fala, porque você precisa honrar os mais velhos. Não dá para ser alguém forçadamente despojado, né, para alcançar jovens, esquecendo de honrar as pessoas mais velhas. Elas também estão ali e têm que ser respeitadas, e a mensagem também é para elas. Então tome cuidado com isso. Aprenda a usar os gestos corretos enquanto você estiver falando. Como eu já disse aqui na nossa aula anterior, né, o seu semblante prega, a entonação da sua voz prega, a sua dicção prega. Então treine, fale olhando para o espelho, para que você aprenda a falar. Não tenha preguiça. Um bom pregador não se faz da noite para o dia. Eu prego pela graça, pela misericórdia de Deus há mais de 20 anos. Eu tenho pastas aqui no meu computador, eu vou separando aqui por ano, eu tenho pastas aqui com mais de 500 esboços prontos que eu preguei. E até hoje eu aprendo. Às vezes eu pego uma ou outra palavra que eu coloquei aqui no canal e eu fico analisando, falo aqui, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado dessa forma. E quando eu vou pregar novamente, eu aprendi com aquilo. Então não tenha preguiça e não desanime. A estrada pode ser longa, mas você vai crescer a cada dia. E como que você melhora? Pregando. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não dá para se tornar um bom pregador sem pregar. Então, pregue sempre que você tiver oportunidade. Insta a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Se você tem oportunidade para pregar numa reunião de família, pregue. Se você tem oportunidade para pregar numa reunião na escola, pregue. Se você tem oportunidade para falar para colégio de trabalho, fale. Tenha sempre no seu coração a palavra de Deus ardendo, um texto ali da palavra queimando o seu coração. Sempre, todos os dias, medite todos os dias na palavra. Apresenta-te ao Senhor como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade e que é aprovado. Então, use essas aulas
que a gente trouxe aqui para você. Eu tentei aqui de uma forma bem simples trazer para você o que é homilética. E nós vamos falar na próxima aula um pouquinho agora sobre exegese, tá? E aí vamos encerrar esse nosso mini curso. Mas anote isso que eu estou te falando. Pratique, ore, dependa de Deus. E o Senhor vai te usar poderosamente. Até a nossa próxima aula. Deus te abençoe.